Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a matéria de números inteiros. Vamos ver agora, nós vimos a soma e a subtração, vamos ver agora a multiplicação e a divisão de números inteiros, tá bom? Antes, vamos só fazer uma pequena revisão bem rápida dos números inteiros que nós vimos até agora, tá? Então, gente, nós vimos que os números inteiros são os números negativos e os números positivos e o zero, tá? Então eu tenho aqui o zero, os números maiores que zero são chamados de positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e assim por diante, tá? E esses números também podem ser escritos sem o sinal de mais, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como nós já usávamos antes. A novidade são os números negativos, são os números menores que zero. Então, eu tenho aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7 e assim por diante. Então, o que acontece? Quanto mais o número estiver longe do zero, menor vai ser esse número. Então, o que significa isso? Que o número menos 1, ele é maior do que o número menos 2. Por quê? O menos 1 está mais próximo do zero. Então, o menos 1 é maior do que o menos 2, que está mais longe. O número menos 1, ele é maior do que o menos 7, porque o menos 7 está mais longe do zero. Então, esse número menos 7 é menor do que o menos 1. Tá? O zero, ele é maior do que qualquer número negativo. E os positivos, qualquer positivo também é maior do que qualquer número negativo. Aí segue a mesma coisa, quanto mais longe, agora aqui, do lado direito, é o contrário. Quanto mais longe do zero, maior ele é. O 1, o 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2, o 4 é maior que o 3 e assim por diante. Então, nesse caso aqui, quanto mais longe, o positivo, quanto mais longe estiver do zero, maior ele vai ser. E o negativo, quanto mais longe estiver do zero, menor ele vai ser. Tá bom? Aí nós vimos as operações com soma e subtração. Aí nós vimos o seguinte, ó, menos 10 com mais 15. Aí lembrando que eu vou pensar que esse negativo seja um valor, o que eu devo. Então eu devo 10 reais e eu tenho 15 reais. Então eu pago os 10 que eu devo, vai me sobrar 5. Se vai me sobrar 5, é 5 positivo. Quando sobra é positivo. Quando eu fico devendo ainda é negativo. Então, mais 5 ou simplesmente 5. O número 5 e o mais 5, eles são números iguais, tá? Posso escrever com sinal ou sem o sinal. Agora aqui, menos 25 com mais 15. Eu devo 25 e tenho 15. Agora é o que acontece. Eu devo mais do que eu tenho, tá? Negativo é que eu devo, positivo é que eu tenho. Pago esses 15, só que eu vou ficar devendo ainda. Vou ficar devendo menos, mas vou ficar devendo 10 reais, tá? Então, menos 10. Então, aqui ficou a resposta negativa, porque o valor maior que eu tenho aqui eu devo, então eu vou continuar devendo. Agora aqui, menos 75 com menos 25. Então, devo 75, devo 25. Exemplo, devo no açougue 75, devo na padaria 25. Quanto que eu devo no total? Então, para eu saber quanto que eu devo no total, eu tenho que fazer uma soma disso aqui. Quando os dois números têm o mesmo sinal, você faz uma soma. Então, aqui vai dar 100 menos 100. Tá? Aqui, mesma coisa aqui, ó. Os dois têm o mesmo sinal. Mais 78 com mais 18. Então, vai ficar mais 90. Eu vou somar esses dois. Mais 90 ou simplesmente 90. Então, o que acontece? Uma regra fácil. Então, quando tenho dois sinais diferentes, eu faço uma conta de menos. O maior valor aqui com o menor valor. E eu pego o sinal do maior. Quem que é o maior aqui? O maior não é o 15? Então vai ser mais 15. Aqui, o 15 e o 25. Tá? Sem levar em conta o sinal. Quem que é o maior? O maior é o 25. Então o que acontece? Vai ficar uma resposta negativa. E qual vai ser a resposta? É o 25 menos 15. 25 menos 15 dá 10.
Os dois tendo o mesmo sinal, você vai somar e vai repetir o sinal dos dois, que vai ser menos 100. Os dois sendo positivos, então aqui os dois são positivos, você vai somar, que vai me dar mais 90. Aí na última lição que eu passei, eu passei expressões numéricas com soma e subtração só. Então aqui o exemplo, menos 7, mais 15, menos 12, mais 13, mais 10 e menos 20. Eu tenho várias contas aqui, vários números, numa mesma conta. Então, para ficar mais fácil, eu vou organizar isso aqui. Vou colocar de um lado, eu coloco os negativos, e depois eu coloco os positivos. Então, aqui, quem são os negativos? Menos 7. Outro negativo, menos 12. E o outro negativo, menos 20. Coloquei todos os três juntos. Quem são os positivos? Os positivos são o mais 15, o mais 13 e o mais 10. Aí eu junto esses todos que eu devo, todos negativos, vai dar menos 39, e junto todos os positivos, que vai dar mais 38. E aí eu faço a conta com esses dois. Menos 39 com mais 38, devo 39, tenho 38, vai dar menos 1. Tá bom? Então uma pequena revisão do que nós já vimos. E agora vamos ver a multiplicação. Tá? A multiplicação. Então vamos relembrar o que é uma multiplicação, gente. A multiplicação é como sabemos que a multiplicação é uma soma do mesmo número várias vezes. Então, por exemplo, aqui, 2 vezes o 5, 2 vezes 5. Então, é 2 vezes o 5 que eu vou somar. Então, é 5 mais 5. 5 mais 5, ó, o 5 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, vai me dar 5 mais 5, 10. 3 vezes 7. 3 vezes o 7. Então, 7 mais 7 mais 7. O 7 repetiu 3 vezes. 7 mais 7 mais 7, 21. Tá? 5 vezes o 8. 5 vezes 8. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, que vai dar 40. Então, pessoal, aqui, como a gente já sabemos desde o primário, né, como que a multiplicação é uma soma do mesmo número várias vezes. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver como resolver uma multiplicação com números inteiros. Que a multiplicação em si é a mesma coisa, você vai multiplicar 3 vezes 7, 8 vezes 9, 5 vezes 7. O detalhe vai ser se a resposta vai ser negativa e vai ser ou vai ser positiva. Então, quando que a resposta é negativa, quando que a resposta é positiva. Então, vamos pensar primeiro por um modo mais simples, que é quando a gente consegue provar, montar uma ideia disso aqui, ó. Multiplicação com pelo menos um número positivo. Então, tem um positivo e um outro positivo também, pode ser. Um positivo e um negativo, tá bom? Então, aqui, vamos ver primeiro os dois positivos. 2 positivos, então, mais 2 vezes mais 5. Então, mais 2 vezes mais 5, eu posso escrever sem esse sinal primeiro aqui, tá? Que vai ser 2 vezes mais 5. Quanto que é 2 vezes mais 5? Lembra que você repete 2 vezes o 5, então é mais 5 mais 5, que vai dar mais 10. Ou simplesmente 10. Então, 2 vezes 5 vai me dar 10. 10 o quê? Positivo, porque os dois são positivos. 4 vezes 3, então mais 4 mais vezes mais 3. Pessoal, só para falar uma coisa, eu coloco entre parênteses sempre o segundo número da operação. Por quê? Eu tenho um sinal de vezes aqui e um sinal de mais do número mais 5. Então, para não confundir o vezes com mais, para você não confundir, para não achar que é uma soma em vez de uma multiplicação, o segundo número eu coloco entre parênteses para não confundir, tá bom? Ó, o sinal de vezes está aqui, entre parênteses o mais 5. Porque senão ficaria dois sinais juntos, o sinal de vezes e o sinal de mais. E às vezes você pode confundir e fazer uma soma quando é uma multiplicação. Então aqui, mais 4 vezes mais 3. Então
esse primeiro não precisa aparecer o sinal, 4 vezes mais 3. Então, é o 3 que repete 4 vezes. Então, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, vai me dar mais 12. Resposta 12 positivo. Aqui, mais 3 vezes mais 10. Então, vai ser 3 vezes mais 10. O símbolo, eu tirei aqui o mais aqui do 3. Então, vai ficar o 10 que vai somar 3 vezes. Então, vai ficar mais 10, mais 10, mais 10, que vai me dar 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 30, ou simplesmente 30. Bom? Então, pessoal, se vocês perceberam que na multiplicação entre dois números positivos, o resultado será um número positivo, tá? Tendo dois números positivos, o resultado será um número positivo. Então, agora, um número positivo e um número negativo. Então, vamos ver aqui. Agora, mudou um pouquinho. Agora eu tenho aqui, ó, o 2 é positivo e o 3 é negativo. Quanto que é mais 2 vezes menos 3? Esse sinal aqui eu posso tirar. Então, vai ficar 2 vezes menos 3. Então, eu vou repetir 2 vezes o menos 3. Menos 3 com menos 3. Menos 3 com menos 3 vai me dar menos 6. Tá bom? Agora, mais 3 vezes menos 6. Então, tira o sinal de mais aqui, vai ficar 3 vezes menos 6. Quer dizer que o menos 6 vai repetir 3 vezes. Então, menos 6 e menos 6. Menos 6 com menos... Devo 6 e devo 6. Então, devo 6, com devo 6 vai dar menos 12, com menos 6 vai dar menos 18. Então, eu devo 18. Tá bom? Mais 4 vezes menos 5. Então, vai ficar, tira o sinal de mais aqui, 4 vezes o menos 5. Então, o menos 5 vai repetir 4 vezes. Então, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Menos 5 com menos 5, menos 10. Com menos 5, menos 15. Com menos 5, menos 20. Tá bom? Agora, se aparecer primeiro o número negativo e depois o número positivo. Então, exemplo, menos 5 vezes mais 3. Pessoal, na multiplicação, se você inverter a ordem, não vai alterar em nada. Então, eu posso colocar primeiro o 3, por exemplo. Então, vai ficar mais 3 vezes menos 5. Então, eu só inverti a posição aqui, que não altera em nada. Porque, ó, exemplo, 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 também é 6. Tá bom? Então, a ordem que eu coloco os números na multiplicação não altera o resultado. Então, eu posso inverter a posição aqui. Vou colocar o 3 primeiro e depois o menos 5. Então, ficou assim, ó, mais 3 vezes menos 5. Então, eu posso tirar esse sinal de mais aqui, vai ficar 3 vezes o menos 5. Então, o menos 5 vai repetir 3 vezes. Então, vai ficar aqui, ó, menos 5 e menos 5. Menos 5 com menos 5, menos 10. Com menos 5, menos 15. Tá? Agora aqui, menos 2 vezes mais 4. Então, vou inverter o 4 primeiro. Então, vai ficar mais 4 vezes menos 2. Então, tira o sinal do mais 4. 4 vezes o menos 2. Então, vai ficar menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Menos 2, com menos 2, menos 4. Com menos 2, menos 8. Menos 6, com menos 2, menos 8. Tá aqui a resposta, menos 8. Tá? Menos 12 vezes mais 3. Então, vou inverter. Mais 3 vezes menos 12. Tira o sinal de mais do 3, vai ficar 3 vezes menos 12. Então, o menos 12 vai repetir 3 vezes. Então, menos 12, menos 12, menos 12. Então, vai me dar menos 36. Agora aqui, menos 20 vezes mais 5. Inverto, coloco mais 5 primeiro e depois o menos 20. Então, ficou mais 5 vezes menos 20. Pode tirar o sinal de mais aqui, então vai ficar 5 vezes o menos 20. Então, o menos 20 vai repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 20 com menos 20, menos 40. Com menos 20, menos 60. Com menos 20, menos 80. Com menos 20, menos 100. Então, aqui está, ó, menos 100. O que nós observamos aqui, pessoal? Todas as multiplicações, quando eu tenho um número negativo e um número positivo, o resultado deu sempre negativo. Olha aí, ó. Todos os resultados deram negativo. Então, nós podemos concluir o seguinte, que
A multiplicação entre dois números negativo e um número positivo, a multiplicação entre um número negativo e um número positivo, o resultado será um número negativo. Tá? Observando aí, ó, nenhum deu positivo. Então, pessoal, a multiplicação entre um número negativo e um número positivo vai ser um resultado negativo. Tá bom? Agora, pessoal, então, tem aqui alguns exemplos aqui, tá? Ó, aí eu passei alguns exemplos aqui. Aqui, ó. Mais 5 vezes mais 12. Então, vai ficar 5 vezes 12, 60. Como os dois são positivos, mais 60. Ou simplesmente 60. Então, mais 12 vezes mais 3. 12 vezes 3, 36. Como os dois são positivos, resultado positivo. Então, mais 36 ou simplesmente 36. 20 mais 20 vezes mais 7. Então, vai dar 140. Como os dois são positivos, resultado positivo. Então, se é positivo, não precisa aparecer o sinal. Então, fica 140. Mais 6 vezes mais 15. Aqui, 6 vezes 15, 90. Como os dois são positivos, resultado positivo. Então, resultado mais 90 ou 90. Mais 8 vezes mais 9 vai dar mais 72. Por quê? 8 vezes 9, 72. Os dois são positivos, resultado positivo. Então, resposta 72. Mais 10 vezes mais 12. 10 vezes 12, 120. Os dois são positivos, resultado positivo. Então, aqui, dois positivos, resultados positivos. Tá? Agora, que nós acabamos de ver, mais 3 vezes menos 15, 3 vezes 15, 45. Um é positivo e o outro é negativo, então resultado negativo. 6 vezes 7, 42. Um é negativo e o outro é positivo, então resultado negativo. 10 vezes 15, 150. Um é positivo e o outro é negativo, resultado negativo. 13 vezes 4, 52. O 13 é negativo e o 4 é positivo, então resultado negativo. Quando tiver um negativo e um positivo, resultado negativo. Mais 60 vezes menos 3 vai dar menos 180, porque o 60 é positivo, mas o 3 é negativo, então o resultado vai ser negativo. 45, menos 45 vezes mais 2. Então, 45 vezes 2, 90. Como um é negativo e o outro é positivo, resultado negativo. Então, um número positivo com um número negativo, resultados negativos. Tá bom? Então, se os dois forem positivos, resultado positivo. Se um for negativo e um for positivo, resultado negativo. Agora, pessoal, nós vamos ver quando os dois são negativos. Então, o que acontece, pessoal? Quando os dois são negativos, não dá pra gente provar tão fácil assim. Então, nós temos que formar uma estratégia para poder verificar qual vai ser a resposta. Então, o que acontece? Nós sabemos, tá, que o menos 3 vezes o mais 3, então, ó, 3 vezes 3, 9, um é negativo e o outro é positivo. Então, vai dar menos 9. Aqui, menos 3 vezes mais 2, então 3 vezes 2, 6. Um é negativo, outro é positivo, vai me dar menos 6. 3 vezes 1, 3. Um é negativo e o outro é positivo, menos 3 vezes mais 1 vai me dar 3 negativo. Então, o que acontece? Ó, eu multipliquei, deu negativo, e foi pulando de 3 em 3. E esse de 3 em 3 foi aumentando, não foi? Ó? Lembrando que o menos 9, ele é menor do que o menos 6, que é menor do que o menos 3, que é menor do que o 0. Então o que acontece? Ó, foi pulando de 3 em 3. Então, ó, menos 9, é como se eu somasse 3, vai dar menos 6. Somei 3, vai dar menos 3. Somei 3 de novo, vai me dar 0. O que aconteceu aqui? Ó, não está aumentando
de 3 em 3, ó, mais 3, mais 3, mais 3. E o que vai acontecer então? Seguindo essa ordem, observe que ó, eu diminuí aqui, eu mantive o número menos 3 e fui diminuindo, ó, 3, 2, 1, 0. Qual é o próximo depois do 0? Menos 1, menos 2, menos 3. Na ordem, aqui, ó, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, se eu multiplicar agora, quanto vai dar aqui o resultado? Ó, 3 vezes 1, 3. Seguindo essa mesma lógica aqui, ó, não vai aumentar, eu aumentei o número aqui, ó, eu aumentei de 3, eu diminuí aqui de 3 para 2, aumentou o número aqui, ó. Passei para 1, aumentou mais 3. Passei para 0, aumentou mais 3. E agora eu vou diminuir para o menos 1. Então, seguindo a ordem, vai acrescentar mais 3 aqui. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. E vai dar um 3 o quê? Positivo. Por que vai dar 3 positivo? Ó, observe. Observe que foi aumentando os valores aqui. Ó, menos 9, menos 3, menos 6, 0. 0 mais 3 vai dar 3. Tá bom? E agora, se eu multiplicar por menos 2, 3 vezes 2, 6. Soma mais 3, vai dar mais 6. Então, 3 vezes 3, 9. Então, vai dar mais 9. Então, seguindo a ordem aqui, ó, isso é chamado, pessoal, na matemática, por dedução. Então, o que acontece? Por dedução, a multiplicação de menos 3 vezes menos 1 vai dar 3 o quê? Positivo. Porque por dedução, ele vai aumentando aqui. Vamos ver se vai dar certo com outros números? Então, observe aqui, olha. Menos 3 vezes mais 3, menos 5 vezes mais 3 dá menos 15. Menos 5 vezes mais 2 vai dar menos 10. Menos 5 vezes mais 1 dá menos 5. Menos 5 vezes 0 vai dar 0. Observe que foi aumentando o valor aqui, ó. Menos 15, aumentou para menos 10, de 5 em 5. Aumentou para menos 5, aumentou para 0. Seguindo a ordem aqui, vai aumentar para 5, vai aumentar para 10, vai aumentar para 15. Então, vai ser os valores positivos aqui. Isso acontece quando você faz o quê? Se você seguir a mesma ordem aqui, ó, 3, 2, 1, 0, o próximo número menor que o 0 é o menos 1. Então, 5 vezes menos 1 vai dar 5 vezes 1, 5, e vai dar um valor positivo. 5 vezes 2 vai dar um valor mais 10 positivo. 15 vezes 3 vai dar 15, 15 positivo. Por quê? Olha, seguindo essa regra aqui, ó, por dedução, então, o próximo número vai ser o mais 5, depois do 0, vai ser o mais 5. Se eu multipliquei por 0 aqui, agora vou multiplicar por menos 1, vou diminuir 1 aqui. Então, 5 vezes menos 5 vezes menos 1 vai me dar mais 5. Seguindo a ordem, menos 5 vezes menos 2 vai me dar mais 10. Menos 5 vezes menos 3 vai me dar mais 15. Tá bom? Então, pessoal, o que nós percebemos aqui? Que a multiplicação de dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Tá bom? Ó, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Então, essa que é a diferença multiplicando o número inteiro, sendo os números negativos. Então, aqui, ó, a multiplicação entre dois números negativos terá como resultado um número positivo, como nós vimos aqui, ó, por dedução. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, como seria, então? Então, ficaria, ó, 5 vezes 8. 5 vezes 8, menos 5 vezes menos 8. 5 vezes 8, 40. Então, como os dois são negativos, e nós vimos aqui, quando eu multiplico dois negativos, o resultado dá positivo, aqui vai me dar mais 40. Menos 7 vezes menos 10, tá? 7 vezes 10, 70. Como os dois são negativos, resultado positivo. Então, mais 70 ou simplesmente 70. 12 vezes 5, 60. Os dois são negativos, como nós vimos aqui em cima. Quando os dois são negativos, o resultado é positivo. Então, aqui vai me dar mais 60. Menos 20 vezes menos 4 vai dar mais 80. Tá bom? Porque os dois são negativos, a resposta vai ser positiva. Aqui,
Menos 10 vezes menos 20. 10 vezes 20, 200. Os dois são negativos, resultado positivo. Então, mais 200 ou simplesmente 200. Menos 2 vezes menos 50. Os dois são negativos, na multiplicação, resultado positivo, vai dar mais. 2 vezes 5, 100, mais 100. Menos 6 vezes menos 50, então vai dar mais 300, porque os dois são negativos, e nós vimos aqui em cima, por dedução, tá? Quando temos dois números negativos, o resultado na multiplicação vai ser positivo. E o último aqui, ó, aqui deu 300, tá? Mais 300, igual a 300. E aqui, menos 7 vezes menos 30 vai me dar mais 210, ou simplesmente 210. Então, vamos aqui. Agora, o que acontece, gente? Então, como eu tenho essa diferença aí, o que acontece? Então, vamos montar uma regra de sinais para facilitar na multiplicação. Na hora que vocês forem fazer a multiplicação, vocês vão poder fazer uma regra, que é chamada de regra de sinais. Então, o que nós vimos, tá? Nós vimos que, como vimos, a multiplicação de dois números positivos, o resultado é positivo. A multiplicação de dois números negativos, o resultado é positivo. E a multiplicação de dois números com sinais diferentes, um positivo e o outro negativo, resultado será negativo. Então aí, a partir disso, nós podemos fazer o seguinte, montar uma chamada de regra de sinais. Isso aqui representa o primeiro número da multiplicação, o primeiro fator. Esse aqui representa o segundo número da multiplicação, o segundo fator, e o resultado, tá? O produto, o resultado. Então, quando eu tenho dois números positivos, ó, dois números positivos, resultado positivo. Então, aqui, o primeiro é positivo, o primeiro é positivo, resultado positivo. Quando eu tenho dois números negativos, o resultado também é positivo. Então, primeiro negativo e o primeiro negativo, resultado positivo. Então, aqui eu tenho essa regra. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Dois sinais iguais, resultado positivo. Então, se eu tiver dois sinais iguais, o resultado é positivo. Agora, se o primeiro número for negativo e o segundo número, o primeiro número for positivo e o segundo número for negativo, eu tenho aqui, ó, dois números com sinais diferentes, um positivo e um negativo. O resultado será negativo. Então, aqui, ó, menos é o resultado. Então, se o primeiro for positivo e o segundo for negativo, resultado negativo. Ou o contrário, se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, resultado negativo. Então, aqui eu tenho regra de sinais, ó. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos. Vamos ver como a gente usa essa regra. Então, exercício aqui. Então, exemplos, ó. Menos 12 vezes menos 6. 12 vezes 6, 72. Aí eu vou aqui. Menos com menos vai me dar, olhando a tabela lá, tá? Olhando a tabela, vou colocar aqui do lado aqui, ó. Olhando a tabela, menos com menos, vai dar mais. Tá bom? Então, resultado, mais 72. Agora, mais 15 vezes mais 6. Então, 15 vezes 6, 90. Mais com mais dá mais. Dois positivos, resultado positivo. Agora, menos 16 vezes mais 5. Então, 16 vezes 5, 80. Menos com mais vai me dar menos. Olha, ó. Menos com mais vai me dar menos. Então, resultado, menos 80. Mais 8 vezes menos 9. 8 vezes 9, 72. Mais com menos, aqui. Mais com menos dá menos. Tá bom? Menos 72.
Mais 10 vezes mais 12. 10 vezes 12, 120. Mais com mais, dá mais. Aí, mais com mais, dá mais. Tá bom? Então, resultado, mais 120. Agora aqui, menos 25 vezes menos 5. Vai dar 125. 25 vezes 5, 125. Menos com menos, dá mais. Menos com menos, dá mais. Tá? Agora, menos 13 vezes mais 4. 13 vezes 4, 52. Menos com mais dá menos. Então, resultado, menos 52. 20 mais 24 vezes menos 5 vai dar 120. Mais com menos, menos. Mais com menos dá menos. Tá? Agora, 8 vezes menos 20. O 8, quando não tem sinal, ele é positivo. Então, positivo mais com menos vai me dar menos. Mais com menos vai me dar menos. Tá bom? Então, 8 vezes 2, 160. Menos 160. 14 vezes 10, 140. Menos com mais vai me dar menos. Menos com mais vai me dar menos. Tá bom? Menos 140. Agora, 15 vezes 4, 60. Os dois não têm sinal, quer dizer que os dois são positivos. Positivo com positivo, resultado positivo. Positivo com positivo, resultado positivo. E menos 6 vezes menos 30 vai dar mais 80, ou mais 180, ou simplesmente 180. Porque menos com menos dá mais. Tá bom? Agora, para terminar, divisão de números inteiros. Pessoal, na divisão de números inteiros, a divisão, como é uma operação inversa da multiplicação, valem as mesmas regras. Divisão entre dois números positivos, resultado positivo. Divisão entre dois números negativos, resultado negativo. Divisão entre dois números com sinais diferentes, um positivo e um negativo, e um outro negativo, resultado negativo. Vale a regra de sinais. Então, para finalizar, os últimos exemplos aqui agora de divisão. Tá? Então, a mesma coisa, pessoal. A divisão, você faz a divisão normalmente. 60 dividido por 5 vai me dar 12. Mais com mais, dá mais. Menos 100 dividido por menos 10. 100 dividido por 10 dá 10. Menos com menos vai me dar mais. Tá bom? Dois sinais iguais, resultado positivo. Ó, os dois sendo positivos, resultado positivo. Os dois sendo negativos, resultado positivo. Agora, um negativo e um positivo, resultado negativo. Menos 250 dividido por mais 10 vai me dar 25. E um negativo e um positivo, menos com mais, vai dar menos. Mais 78 dividido por menos 2. 78 dividido por 2 dá 39. Mais com menos dá menos 39. Tá? Agora, 120 dividido por 12 vai me dar 10. Mais, que quando não tem sinal ele é positivo, mais com menos dá menos. Menos 10. Menos 68 dividido por menos 4. Então, aqui, menos com mais dá menos. Tá? Ah, não, desculpa, desculpa, de baixo aqui. Menos 68 dividido por menos 4 vai dar mais 17. 68 dividido por 4 vai dar 17. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Agora aqui, 480 dividido por menos 12. Não tem sinal, ele é positivo. Então, 480 dividido por menos 12 vai me dar 40. Mais com menos vai me dar menos. 72 dividido, menos 72 dividido por 3. Se não tem sinal, ele é positivo.
72 dividido por 3 dá 24. Menos com mais dá menos. 150 dividido por menos 5 vai me dar 30. Mais com menos dá menos 30. E menos 1.200 dividido por menos 25 vai me dar 48. Menos com menos, mais 48. Ou simplesmente 48. 2.000 dividido por menos 40. 2.000 dividido por 40 vai me dar 50. Mais, quando não tem sinal, ele é positivo. Mais com menos, resultado, menos. Então, pessoal, na divisão também é a mesma regra da multiplicação. Tá joia? Espero que tenha ajudado vocês e tudo de bom. Até mais, gente.